Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast do Porto Social. Eu me chamo Luara e hoje eu estou aqui com Casey, idealizadora do projeto do Bom Prod, que veio contar aqui pra gente um pouquinho da trajetória do projeto, como foi que ela se envolveu com a causa. Então, Casey, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui hoje, para que você possa compartilhar com a gente um pouquinho aí da sua trajetória. É uma satisfação muito grande estar aqui, né, ser convidada para participar desse momento. Meu nome é Casey, faço parte do Bom Prod, sou uma das fundadoras do coletivo e a gente faz parte, né, eu junto com mais 20 artistas, a gente compõe esse grupo, que é um grupo de artistas visuais periféricos, onde a gente busca difundir e fomentar a arte, a cultura e também capacitar, né, novos artistas e colocar o nome desses artistas também no mercado da arte, né, dando uma possibilidade de trabalho, ou seja, como voluntário ou como trabalho mesmo, dependendo do que a gente está se propondo a realizar. Maravilha. Me conta aí um pouquinho mais, né, como foi, quando vocês iniciaram, como é que o projeto, como é que você fundou, né, o coletivo, junto com as 20 pessoas, né, que tá junto com você. Os fundadores somos em 6. Aí foi vindo, agregando outros. E a gente inicialmente éramos um grupo que fazia parte de um outro coletivo e a gente compreendeu que era um espaço muito, como é que eu posso dizer, como se fosse um em cima do outro, sabe? Não tem uma linearidade entre as pessoas. Isso, era um ambiente muito hierárquico, sendo que é um espaço de coletividade. O próprio nome já diz. Quando a gente pensa em coletividade, a gente quer que todo mundo possa falar, possa contribuir, possa tomar a frente, né? Justamente. E aí, nesse espaço, a gente entendeu que tinha muito mais ego do que realmente o interesse em fazer uma mudança, que a gente tinha essa intenção. Então, esse subgrupo, digamos assim, se juntou e formou a do Bom Prod, com esse pensamento mesmo de levar a arte, principalmente a cultura hip hop, para espaços periféricos, fortalecendo essa cultura nesses espaços, né? Levando grafite, levando a arte urbana de um modo geral, na verdade, né? Seja o lambe, seja o grafite, seja um poeta de rua que vai participar de um sarau, enfim. Então, a ideia era realmente esse lugar, abrir espaço para que todo mundo seja ouvido e possa construir juntos, né? E, em paralelo, posso falar individualmente, eu sempre tive o interesse em fazer parte de um grupo onde pudesse levar a arte para crianças e adolescentes, porque eu só tive acesso, por sorte eu tive acesso à arte, porque minha mãe tinha o costume, né, nesse lugar de não ter muito dinheiro, não tinha para onde levar a gente, né, eu e meu irmão. Então minha mãe levava a gente para a exposição, que é um lugar barato, né, ou gratuito, muitas vezes gratuito. Levava para a exposição, para museu, apresentação de maracatu, de ciranda. Então eu acabei tendo acesso nesse lugar de consumir a arte, mas eu nunca tive acesso como uma possibilidade de trabalho. Então, o meu pensamento individual era esse, de levar não só esse acesso, mas também essa possibilidade de que sim, um trabalho possível, né? Sim. E que muitas vezes a gente que vem da periferia, a gente não enxerga porque a gente tem essa visão de que é um lugar elitista, branco, e realmente mas a gente pode também furar essas bolhas. Sim. E conseguir, sobretudo através da coletividade, ocupar esses espaços. Então, vamos lá. Eu entendi que hoje o público atendido de vocês seriam... A gente atende... Jovens, de um modo geral. A gente atende o público infantil, né? Atualmente, a gente tem uma sede na Roda de Fogo, que é uma sede coletiva também,
Somos nós e um outro grupo que faz parte, que é a Biblioteca Comunitária da Roda de Fogo, a Afetoteca. E nesse espaço a gente trabalha com as crianças, trabalha com adolescentes e trabalha com adultos também. E nas ações que a gente desenvolve nas comunidades, né, porque a gente tem esse caráter itinerante também, de ir nas comunidades do Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes. Então a gente vai nesses espaços e atende todo o público. Se chegar um idoso querendo participar de uma vivência de grafite, a gente vai receber ele também. Porque a ideia é que todo mundo tenha esse conhecimento, né? Tenha acesso a essa possibilidade. Nada impede de um idoso se descobrir grafiteiro, né? Depois de, sei lá, tantos anos de vida e direcionamento profissional, né? Em outras áreas. Então, a gente atende de todas as idades, mas atualmente na sede, né, o foco da gente são as crianças e os adolescentes. Entendi. E hoje, quais são as principais atividades de vocês? Você já citou aí o grafite, né? Como, não sei, oficinas também. Uhum. Como a gente trabalha com a arte visual de um modo geral, então a gente tem possibilidade de realizar oficinas de grafite, de pintura, de desenho, de modelagem, cerâmica, biscuit, dentro do coletivo, por ser uma diversidade de pessoas e de colaboradores, né, participando, a gente consegue ofertar diversas atividades dentro das diversas linguagens da arte. Então, a gente tem dentro do coletivo pessoas que são poetas, então a gente tem a possibilidade de uma oficina de rima, que essa pessoa que é poeta atua com batalha de rima, né? Essas batalhas que acontecem geralmente em praças das comunidades e tal, fortalecendo também a cultura MC, né? do hip hop. Para além da arte visual, como na forma de capacitação, né? A gente também tem esse caminho dentro da produção de eventos. A gente produz essas ações dentro das comunidades, que é esse caráter itinerante da gente. A gente tem a intervenção artística coletiva, que a gente apelidou de IAC, porque é um nome muito grande. E aí, nessas intervenções, a gente, junto com a comunidade, né, a comunidade chama a gente, na realidade, geralmente é uma pessoa que vai para um evento, vê a grandiosidade do evento, se encanta, e eu quero que eu enrole na minha comunidade também. Aí vamos começar a conversar para entender, aí a gente procura outras iniciativas sociais também que sejam da comunidade para a gente poder dialogar, construir junto, ter um representante da comunidade, né, que já tenha respeito para fazer uma articulação local mesmo, né? E aí, dentro desse processo, a gente dialoga com a comunidade, compreende a identidade daquele lugar. Jamais a gente vai chegar impondo coisas, pelo contrário, a ideia é realmente uma construção coletiva. Então, a gente vai dialogando com a comunidade, compreende a identidade dela, as intenções, as expectativas, e a partir disso a gente constrói a grade do evento. Ah, legal. E aí a gente pode, geralmente, rola capoeira Angola, rola roda de diálogo também, né, para que as pessoas que venham de fora escutem a comunidade, entendam quais são as lutas daquela comunidade. A gente proporciona a vivência de pintura para criança, a vivência de grafite para adolescente. Agora a gente vai realizar uma no Ibura, vai ter vivência de breaking, vai ter pintura corporal, malabarismo, vai ter, tantas minúcias, né, que a gente vai produzindo junto com a comunidade mesmo, né? E aí, o que a gente traz em contrapartida de obrigatoriedade são as atividades da cultura hip hop. Então, a gente sempre bota um duelo de caligrafia, porque sempre tem a galera da pichação no movimento. Então, a gente quer trazer essa galera para junto, mas que eles não espalhem, né, pela comunidade, porque nem todos os lugares e nem todas as pessoas compreendem, né, que a caligrafia urbana é uma expressão de arte também. Então a gente busca direcionar essa galera para uma atividade específica
E junto com isso a gente coloca sempre a vivência de grafite, que é obrigatória também, que é uma linguagem muito da gente, né? A maioria dos componentes fazem parte. Então, assim, a gente sempre busca meter a cultura hip hop no meio de algum modo, porque é a proposta, é o objetivo da gente, é o DNA, né? Isso. E aí a gente, nesse processo, sempre dá aquela catada assim nos artistas da comunidade mesmo, para que eles participem também, né? A gente teve uma experiência na Roda de Fogo, inclusive, onde a gente convidou uma artista que é poetisa e pintora, e a gente convidou ela para participar do sarau, lá da IAC. E nesse processo ela ficou assim, de início, ela muito grata, nunca tinha me apresentado, tenho tantas poesias sobre a Roda de Fogo e nunca tinha me apresentado para minha comunidade nem sabe que eu faço isso. E vai ser uma oportunidade incrível e tal. E aí depois ela rolou um imprevisto com a pessoa que ia apresentar o sarau. E aí a gente fez o convite para ela assumir a função. Aí ela ficou, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem o que é, eu não sei nem como é. Aí eu fui lá, tranquilizei ela, né, dialoguei e expliquei direitinho a situação. E ela compreendeu, pronto, fez a apresentação. No final, lá vem ela chorando, me abraçando. Casey, muito obrigado pela oportunidade, vocês foram incríveis. Eu nunca tive essa chance de me apresentar para a minha comunidade e tive a oportunidade também de falar lá no microfone, dar ideia, né, sobre as correrias da comunidade. Também tive a possibilidade de falar um pouco sobre a história da fundação da comunidade no microfone também. Então foi uma experiência que me fortaleceu. Ali, né? Olha, eu estou me arrepiando. Foi incrível, assim, a construção na Roda de Fogo. Foi tão incrível que abriu essa porta para a gente estar lá ocupando a sede. Foi a partir dessa intervenção que a gente recebeu o convite para ocupar lá o espaço. E aí é isso, a intervenção artística coletiva é uma bagunça gostosa. Eu entendi que todas as atividades que vocês realizam agora, nessa última parte que você falou, são mais nos eventos que vocês fazem itinerantes, isso, né, dentro de várias comunidades. Mas nas atividades que vocês fazem, como é que eu posso falar? Com mais frequência, assim, dentro do coletivo, como é que essas pessoas chegam até vocês? Seriam especificamente realizadas lá na sede de vocês na Roda de Fogo? Aí essa comunicação vocês fazem para o público da própria comunidade no boca a boca? Como é que esse público que vocês atendem, dos jovens, etc., eles chegam até vocês? A gente tem o principal caminho da gente é a Fetoteca, né, que eu falei, a biblioteca comunitária. Eles são parceiros maravilhosos com a gente. E aí eles fazem esse meio termo com a comunidade. E em paralelo também a gente vai na praça. A Praça da Comunidade é próxima da sede e é um espaço extremamente movimentado. Tem de criança a idoso ocupando o espaço, tem um campo de futebol, então é o dia inteiro a galera jogando futebol lá. Aí a gente vai para aquele espaço da praça, ocupa aquele espaço e isso chama atenção e leva as pessoas para dentro da sede, né? A gente faz esse movimento. E quando a gente faz ações específicas, né, por exemplo, a gente organiza uma oficina de lambe. Aí essa oficina de lambe a gente não só deixa aberto para a comunidade, a gente deixa aberto para quem chegar. A gente tem essa história de não limitar. Sim. Por mais que às vezes a gente faça pensando em limitar, mas a gente não consegue, porque é nesse lugar do acesso, né? Do acesso da democratização, né? Da arte e desses conhecimentos. Então, às vezes a gente faz nesse lugar formação interna, a gente fez recentemente formação interna voltado para raça, etnia, né? Compreender questões de racismo. E aí a gente fez formação interna, mas chegaram pessoas de fora que ocuparam aquele espaço e contribuíram também com a atividade. Então, por mais que seja limitado,
ainda assim é ilimitado, né? É para todo mundo. Tudo isso que você me falou agora sobre as oficinas, sobre o movimento que vocês fazem, me levantou uma dúvida. Como é que vocês fazem hoje para captar recurso? Porque assim, para fazer as oficinas, para ter os materiais, custa dinheiro. E até para vocês também, dentro do próprio coletivo, conseguirem, de certa forma, monetizar o trabalho que vocês fazem. Então, como é que vocês, atualmente, né, conseguem captar recursos para continuar fazendo esse trabalho de vocês? Pronto, a captação de recurso, ela acontece de acordo com o projeto que a gente está querendo executar. Por exemplo, a intervenção. A intervenção, quando a gente quer executar ela, a gente vai atrás de apoios específicos, né? Sim. Por exemplo, vai atrás de secretaria, vai atrás da inovação urbana para conseguir apoio de material de pintura, para mutirão de grafite, para fazer as vivências também de grafite, de pintura. A gente vai atrás de inúmeras secretarias pedindo de um em um esses apoios. Pede também a pessoas físicas que a gente conhece. Então, vai muito nesse lugar de pessoas que compreendem o movimento da gente e querem contribuir. Recentemente, a gente fez uma rifa e aí, a partir dessa rifa, todo mundo é artista visual, então a gente disse, vamos ver quem tem uma telinha aí pronta, um print, alguma coisa para a gente botar de premiação na rifa. Aí fez a rifa, conseguiu arrecadar um dinheiro. Aí esse dinheiro já vai servir para a manutenção do próprio coletivo. Ou para comprar material para a gente fazer as atividades que a gente faz semanalmente com as crianças, né? Que a gente recebe diariamente as crianças lá. E precisa ter tinta, papéis diversos, superfícies diversas, na verdade, né? Para eles produzirem, pintarem. E aí a gente faz por enquanto, esse movimento, né? Quando a gente fez na Ilha de Deus, na comunidade Ilha de Deus, na Imbiribeira, a gente fez em parceria com Caranguejo Sá um painel, uma empena na entrada da ilha, para homenagear as marisqueiras, que lá o movimento das mulheres, que geralmente são das mulheres, mas foi esse movimento que elas fizeram lá, que hoje a Ilha de Deus é urbanizada, tem saneamento, por mais que seja precário, mas tem um saneamento, tem creche, posto de saúde dentro da ilha. E tudo isso foi a própria ponte que liga a ilha ao continente, tudo isso foi uma luta das mulheres. Sim. E aí a gente, dialogando com o Caranguejo Sá, numa atividade que a gente fez junto, surgiu essa ideia de fazer a empena, e nesse processo a gente fez parceria com a Equine para executar essa empena e fazer revitalizar a pintura de dentro do anfiteatro do Caranguejo Sá também. Então, assim, é muito pontual, né? Quando a gente tem um projeto, a gente vai e direciona, né? Os apoios. Você citou que as atividades com as crianças são feitas diariamente, né? Hoje vocês têm quantas crianças, jovens, enfim, que vocês atendem, assim, ativamente? É rotativo. Tem criança que vai hoje e só volta daqui a uma semana. Mas por dia a gente atende em torno de 10 crianças. A gente tá lá e eles chegam, aí fica 1 horinha, 2 horinhas, aí sai, vai brincar na praça, aí daqui a pouco volta. Então eles ficam nesse movimento de vindo. Aí quando a gente para contar, o maior número é de 10. Entendi. Foi nessa faixa, 10, 15... A capoeira a gente faz dia de quarta e sexta, à noite. Aí a gente recebe criança e adolescentes também. Na capoeira a gente tem em torno de 8 crianças, né? Começou em outubro, acho que estou na dúvida agora se foi outubro ou se foi novembro. Foi outubro, que a gente está em novembro ainda, foi outubro. Então há um mês, né, que iniciou. A gente, quando começou, não tinha ninguém. Quem estava fazendo era a gente mesmo, junto com o professor, para o bichinho não ficar frustrado, né? E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo mobilizar as crianças e hoje, depois de um mês, a gente tem 5, 8 crianças, fica nessa faixa. Entendi. E a gente quer que tenha mais sempre, né? Mas a gente compreende também que é um lugar de a comunidade se sentir segura, né? Querendo ou não, a gente
o grupo, a maior parte das pessoas são pessoas de fora da comunidade. Então, existe uma resistência, né, que é natural, até eles realmente conhecerem a gente e se sentirem à vontade e tal. Então, a gente entende que é uma construção, né, do movimento e que, por enquanto, é essa quantia, mas em breve vai ter muito mais gente por perto. Você falou que dentro do movimento atualmente é um grupo de 20 artistas. Esses artistas, como é que eles chegam até vocês também? Porque eu entendo que dentro dos eventos que vocês fazem, além do boca a boca, é claro, eles vão, eles se engajam e eles acabam abraçando a causa de alguma forma, porque eles já vivenciam aquilo, eles são artistas de fato. Mas assim, que é isso, eu quero fazer parte. E aí? Primeiro a gente tem um movimento, né, dentro do próprio coletivo do estatuto, digamos assim. A gente tem algumas regras para a pessoa começar a fazer parte do coletivo em si, né? Fazer parte, que eu digo no sentido administrativo, financeiro, né, de pensar realmente as coisas. O construir, a parte do voluntariado, a gente deixa em aberto. Inclusive, no começo do ano, a gente fez um chamamento de voluntários. A gente fez uma publicação no Instagram e fez também o movimento do boca a boca, né? Algumas pessoas que a gente conhecia que já tinham demonstrado interesse, a gente mandou esse formulário. Não foi feito como é que eu posso dizer, uma seleção no sentido de classificar ou desclassificar pessoas. A gente fez esse formulário só para conhecer minimamente e compreender se essas pessoas estavam alinhadas com o que a gente tem a intenção, né, de realizar. E aí todas essas pessoas se inscreveram, entraram no coletivo, compreendendo que muita gente entra na empolgação, né, do momento. E nesse movimento, eu acredito que entraram em torno de 28 pessoas. E hoje, dessas 28, a gente tem em torno de 15 ainda participando. Voluntários. E fora do espaço do voluntariado, a gente chama esse espaço da diretoria, né, que é o espaço que tem essas prerrogativas para participar. A diretoria, a gente tem atualmente 10 pessoas colaborando. Entendi. Muito bom. Antes da gente partir para uma foto em especial que eu solicitei aqui para você, eu queria entender hoje qual é o principal desafio que vocês enfrentam. Eu sei que assim já são anos, né, de caminhada, obviamente muitas alegrias, é claro, mas também muitas dores. Então, assim, se você pudesse citar, sei lá, 2 principal desafio que vocês enfrentam hoje dentro do Bom Prod, qual seria? Eu penso que, assim, o principal de todos é essa questão do financiamento, né? Porque muitas das pessoas que colaboram no coletivo gostariam de que fosse o seu trabalho realmente, sabe? E, infelizmente, a gente não tem condição ainda, boto sempre o ainda, porque a gente vai plantando, né, as sementinhas. A gente ainda não tem essa condição, né, de custear as pessoas. A gente gostaria, por exemplo, precisa fazer um card para alguma ação que a gente vai desenvolver, pagar essa pessoa por essa demanda e tá sempre custeando as pessoas, e a gente não consegue porque ainda não temos esse incentivo financeiro. Então, para mim, é o principal, assim, é o top de todos. E a outra dificuldade que a gente tem, é muito de acesso a alguns lugares, né? Por ser um grupo de pessoas que são diferentes, né? Você chega no lugar, é um grupo que tem não binários, então quando a gente vai nos lugares, as pessoas já ficam assim, sabe? Olhando de lado. Preconceito, né? Totalmente. Aí a maior parte do grupo é negro ou preto, indígena, então a gente está muito fora da caixinha e rola em algumas situações da gente viver situações de racismo, de preconceito mesmo. A gente fez um trabalho, não vou citar o nome,
A gente fez um trabalho de pintura para uma grande empresa, nacional inclusive. E aí, quando a gente foi para a inauguração do espaço, primeiro eu e uma parceira ficou sendo perseguida dentro do espaço por um segurança, perguntando: estão fazendo o que aqui? Estão fazendo o que aqui? E a gente não, a gente está acompanhando a produtora, está aqui na frente, que está levando a gente para tal lugar. Aí só ficou tranquilo quando a produtora voltou. O que está acontecendo aqui? Aí eu disse: olha, ele está perseguindo a gente. E aí? Aí ela: não, está comigo, está sempre nesse lugar de relativizar a situação, né? Mas a gente segue a vida. E aí depois, no decorrer do evento, os garçons passando e oferece comida para todo mundo. Menos e a gente ali, parece que a gente nem existe ali naquele espaço. Então, muitas vezes a gente precisa chegar nesse lugar mesmo de chocar as pessoas. Acho que até a forma como a gente se veste, como a gente se apresenta também, é muito nesse lugar de chocar mesmo. A galera com tatuagem no rosto e tal, eu vejo muito nesse lugar, assim, de... Estou aqui, meu corpo é esse, você vai ter que respeitar esse corpo, porque eu tenho condição de estar em qualquer lugar que eu quiser estar, né? Então, a gente vem muito e ouve muito queixa dos colaboradores em relação a isso, que na vida pessoal estava participando de alguma coisa e passou por essas situações. Então, a gente fica muito... Busca acolher, né, essas pessoas, essas situações, procura caminhos para não fazer daquilo uma rotina. Nessa situação mesmo do garçom, parceiro do coletivo, é o quê? Não, peraí, aí foi lá atrás do garçom: olha, vá ali, sirva alguma coisa para a gente comer, para a gente beber. E chegaram, serviram uma bandeja de refrigerante de água, uns salgadinhos e depois nunca mais voltaram. Mas pelo menos impôs que a gente fosse visto, né? Que a gente estava ali. E a gente como executor de um trabalho que estava sendo inaugurado naquele dia, né? Então, acaba frustrando algumas pessoas e aí a gente que já está mais acostumado, mais encaliçado com essas situações, aí a gente fica nesse diálogo, nesse movimento. Então, essas duas dificuldades eu vejo como... primordiais dentro do processo da gente, né, de construção. Tanto a financeira quanto esse lugar do preconceito, né, de quebrar, na verdade, esse preconceito. E agora, falando sobre a foto, vamos falar agora sobre alegrias. A gente solicitou que você nos enviasse uma foto, né, que representasse um momento importante para o coletivo, e você nos enviou essa daqui. E eu gostaria que você me falasse um pouquinho desse momento, do que estava acontecendo aqui nesse dia. A do Bom, ela tem 2 anos, né, 2 anos e meio de existência. E nesses 2 anos e meio, a gente, por enquanto, só conseguiu aprovar em um edital, projeto em um edital, que foi justamente esse. E foi muito potente o processo da gente de construção do projeto, da escrita, né, do projeto. A gente sentou coletivamente, todo mundo junto, na chamada de vídeo, escrevendo, pensando, argumentando junto. E fez a escrita e a gente aprovou. Esse edital foi o edital do Pernambuco Meu País, a primeira edição do Pernambuco Meu País. E tinha que escolher as cidades, aí eu disse: bote em todas, porque o que der, deu. Aí a gente botou todas e depois de um tempo, né, a gente recebeu a ligação do pessoal da Secult e perguntando se a gente instigava de participar de 3 cidades. Aí a gente foi para Serra Negra, Gravatá, que é dessa foto, e Triunfo. E foi uma loucura para a gente, porque fazer acontecer esse projeto, o projeto ele consistia em uma exposição de arte, uma exposição de pintura, uma exposição de arte. E, em paralelo, uma intervenção urbana também na cidade, né? E essa exposição, a gente levou 12 obras de 12 artistas periféricos daqui de Recife, região metropolitana, para esses espaços, né? Que é a ideia da gente, né? Espalhar... Para mim, vocês já tinham pintado isso aqui.
espalhar esses artistas. Aí, a partir dos artistas da exposição, a gente identificou quem fazia painel e fez um sorteio dentre eles e selecionamos 3 para levar para produzir a intervenção em cada cidade, né? Na primeira cidade a gente levou Otton, que é um artista de Jaboatão dos Guararapes. Ele produziu um painel, foi muito interessante porque a linguagem dele é bem infantil, digamos assim. E quando o lugar que tinha disponível para a gente pintar foi uma creche, então foi bem, encaixou, parece que estava tudo fluindo. E em Gravatá a gente levou Hel, que é dessa imagem. Ela tinha, na época, ela estava com 18 anos, nunca tinha feito um mural, ela só fazia os painéis em evento de grafite. E nunca tinha feito um croquis, a gente que fez o processo de mostrar ela como era e tal. E chegou lá na hora, ela, meu Deus, é muito grande, como é que eu vou botar nesse vagão? Porque é um vagão de um trem, né? Como é que eu vou botar nesse vagão? Aí a gente, calma, aí foi, explicou a ela. Tudo nesse lugar da formação, da capacitação do jovem também, né? E aí é massa Hel, que é o nome da artista, porque ela nunca tinha ido em Gravatá. E eu fiquei pensando, meu Deus, Gravatá, eu já fui tantas vezes, né? Tão perto daqui. E a gente teve essa possibilidade de levar ela e ela ficou, assim, muito feliz de ter... E aí entregou uma obra de arte. Incrível. E aí, em Triunfo, a gente levou Oiaque, que é o outro parceiro que também faz parte daqui do CAIS, que frequenta aqui o CAIS. Ele não fazia parte do coletivo e a partir dessas ações que a gente começou a realizar e ele começou a observar também os movimentos da gente, se inscreveu para participar dessa exposição, foi sorteado para ir fazer a intervenção, depois participou de uma amostra com a gente, aí começou o movimento, né? Os colaboradores que já faziam parte do coletivo, vamos chamar ele para participar, Aí ele topou e entrou e hoje faz parte também do coletivo. Então, que incrível. Foi um movimento assim muito difícil para a gente conseguir executar, porque o dinheiro só entra depois. Verdade. Então a gente teve que correr atrás de mundos e fundos, botar coisas no pendura para pagar depois quando entrasse o dinheiro. Foram vários perrengues para conseguir executar, principalmente para Triunfo, que era a cidade mais distante. Mas que no final... Foi incrível, foi incrível. É uma lembrança que a gente guarda e dialoga até hoje e que eu sinto que é também um estímulo para a gente continuar, né? Porque foram resultados que a gente obteve a partir disso. Casey, estamos finalizando o nosso episódio do podcast de hoje. Mas antes disso, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo as formas de apoiar o coletivo. Então, seja um artista que queira fazer parte, ou seja uma pessoa que quer ser voluntário, ou seja uma pessoa que simplesmente quer fazer uma doação. Como é que eles apoiam e eles abraçam essa causa? Os artistas, eles podem entrar em contato direto com a gente através do Instagram, @dobomprod. Nesse espaço você vai passar qual é a sua intenção, se você quer ser voluntário, se quer participar de uma ação específica, se quer chegar até a comunidade da Roda de Fogo, né, para executar alguma atividade lá na sede, junto com as crianças. Enfim, você vai falar para a gente nossas intenções e a partir disso a gente vai compreender como você pode realmente chegar perto da gente, né, contribuir com o coletivo e com as ações que a gente desenvolve. De voluntariado, né, para ser um voluntariado fixo, que vai estar ali participando de reunião, recebendo demanda e tal, também pelo Instagram. A partir dele, a gente consegue direcionar as demandas, né, para os lugares. E aí você vai dialogar com a gente, né, falar das suas intenções e a partir disso a gente te traz para o grupo. Foi o que mais que eu não lembro? Era voluntário, artista ou uma simples pessoa que só quer abraçar a causa e fazer uma doação. Pronto, todo mundo no mesmo lugar. Pronto, vou refazer a fala. Todo mundo que tem a intenção de apoiar a do Bomprod pode nos procurar através do @dobomprod, que é o nosso Instagram. Nesse espaço você vai mandar uma mensagem e vai
explicar qual é a sua ideia, né? Se a ideia é ser um voluntário fixo, se é um artista querendo executar um projeto lá no espaço, se quer contribuir com a gente de forma financeira, se quer chegar junto com apoio de doação, de material, tinta, de pincel, de papéis, de telha, de cerâmica, o que seja. Um universo de possibilidades. Um universo de possibilidades. A gente está disponível, né, através do Instagram. Então é isso, pessoal. Com a fala de Casey, finalizamos mais um episódio de podcast. Espero que você tenha gostado, tá? Muito obrigada por ter vindo até aqui e compartilhado um pouco da sua trajetória com a gente, da trajetória do coletivo. Para quem quiser apoiar, são N formas, tá? N possibilidades. Então, seja um voluntário, seja um apoiador, ou seja um artista que participa também do coletivo. E a gente se vê no próximo episódio. Mas antes, não esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais, que é @oportosocial e @Rede Muda Mundo. Até a próxima!